Toda ajuda é bem-vinda em momentos de crises. Crises mentais, físicas, espirituais, crises almáticas. Quando você é colocado para desenvolver uma tarefa aqui neste plano terreno, você não imagina quantas e quão enormes são as montanhas na qual ou nas quais você tem que escalar. Vocês ficam no escuro, sem saber quantas e quão grandes são essas montanhas que vocês precisam escalar para completarem essa tarefa dada a cada um de vocês. Vocês, ou você que me ouve agora, tem uma grande missão. E não é aquele papo de missionário. Você precisa ser um missionário de apenas conversar com as pessoas e fazê-las se sentir bem. É aquele papo reto mesmo, papo sério mesmo, que grande, se não a maioria dos trabalhadores da luz, não estamos falando dos que estão ainda dormindo, estamos falando dos que já estão acordados, já estão com os olhos abertos, ou dizem que estão abertos. Mas sim, estão abertos, porque vocês percebem os erros, vocês já sabem o que é Matrix, vocês já sabem o que é sistema, vocês já sabem o que é grade de controle, vocês já sabem o que é gado. Porque quem é gado não sabe que é gado. Então sim, vocês acordados estão. Mas não basta estar acordado apenas. Vocês já deram um grande salto, um grande avanço de somente estarem acordados e conseguirem ver através do véu. Este avanço é plausível, é digno de aplausos, é digno de sorrisos, de alegrias da nossa parte do lado de cá. Vocês não nos veem, mas nós os vemos o tempo todo. Nós, os espíritos que os acompanham, que vocês não veem, nós nos alegramos quando vemos que vocês abriram os olhos. É como um parente seu que estava em coma há muito tempo e quando ele abre os olhos você fica muito feliz que estava esperando que ele abrisse os olhos. Tente sentir essa emoção. Tente sentir. Procure esse sentimento. Alguém que você ama tanto abriu realmente os olhos para aquilo que você esperava que ele abrisse. Voltou a viver. Para nós é como se vocês voltassem a viver. Mas ele abriu os olhos e está ainda, né, com os efeitos colaterais do coma. Então ele não vai poder andar já de imediato. Ele está com algumas feridas, mesmo estando deitado. Estando dormindo, ele estava doente. Ele estava com alguns problemas de saúde. No caso, problemas físicos, porque quando fica deitado muito tempo, se caleja. Tem que voltar aos poucos, começar a andar aos poucos. Demora um pouco, é dolorido, o corpo todo dói, dá até vontade de você não fazer, mas o ânimo que você tem depois que acordou, faz você fazer. Então, busquem esse sentimento de alguém que estava profundamente perdido ou profundamente dormindo, acordou. Não se deve ter pressa quando se acorda, porque você está ainda
sonolento, mas já está acordado. Tem muitos outros que estão em coma por aí, né? Então vamos ao assunto. A missão que você tem que cumprir aqui na Terra, você vai descobrir ao longo do tempo. Primeiramente, a missão é com você. Primeiramente, é você saber do que você é capaz. Primeiramente, é você saber do que os seres ao seu redor necessitam. Cada ser necessita de algo diferente de você, de palavras diferentes, de compreensões diferentes. Eles não necessitam de nenhum tipo de julgamento. Nenhum deles. Julgamento basta o próprio, que eles mesmos dão a eles mesmos. Porque todos vocês julgam a si mesmos. Vocês sabem o que é julgamento de vocês mesmos. Basta de julgamentos. Vocês já sabem o que é. Quando vem alguém querendo os julgar, vocês ficam mais para baixo ainda. Não ensinamos julgamentos. Ensinamos compreensão, ensinamos ensinamentos que os ensinam a ensinar do que aprenderam. E são coisas boas. Podemos ensinar o bem e o mal. Podemos ensinar tudo aquilo que sabemos. Normalmente gostamos de ensinar aquilo que somos profissionais, não é? No que você, no que a sua alma se compraz em ensinar, no que o seu coração está. Então, conversa para pensar, tá? Pense bem, porque todos que estão ouvindo, eles conseguem distinguir as palavras boas das palavras más, os sentimentos, as emanações boas das emanações más. Eles conseguem distinguir, todas as pessoas conseguem distinguir o bem e do mal. Todas, sem exceções. De crianças a idosos. Todos. O que diferencia é quão grande é o seu fingimento para não enxergar aquilo que você realmente vê, para tapar os olhos com vendas e não enxergar aquilo que está diante de ti. Porque todos, sem exceções, em algum momento finge, em algum momento se cala, em algum momento dá o braço a torcer, ou até os dois braços a torcer, para evitar problemas com outras pessoas. Tolerai-vos uns aos outros. Fingimento não é, de todas as maneiras, ruim. Por quê? Como assim? Existem dois tipos de fingimento. Aquele que traz mal e aquele que evita o mal. Muitas vezes temos que usar a sabedoria para evitar o mal. Ficar com as bocas cerradas, fechadas, para evitar o mal. E muitas vezes temos que abrir, falar, emanar, para também evitar o mal. E muitas vezes falamos de forma mais incisiva, mais potente, mais forte, mais alto, para que possam escutar não somente com os ouvidos, mas também com a sua alma,
com o seu espírito que arde quando as palavras da verdade são ditas através de uma câmera, de um microfone, quando se tem a imagem e se olha também para o falador, para o anunciante, se sente mais ainda. A conexão ela é feita, sentida, captada, isso de várias formas. Este rapaz que está falando com você agora, ele age muitas vezes com muita cautela. Na maioria das vezes com muita cautela. Mas algumas vezes ele age por impulso humano. Isso quer dizer que ele erra. Isso quer dizer que ele se arrepende de algumas ações, algumas decisões. Todos nós temos erros, acertos a serem contados e descontados através de mais acertos. Como se apagar o erro? Não se apaga. Acerte mais para que aquele erro fique esquecido, mas ele não será apagado. Ele pode ser esquecido, mas não vai ser apagado. Ele pode ser esquecido, mas não vai ser apagado. Então, faça mais o contrário daquilo que você fez de errado. Se era errado, faça o contrário daquilo. Se você mentiu para uma pessoa, se você roubou uma pessoa, procure não mentir mais, procure não roubar mais, procure ajudar mais pessoas. Então, o nosso propósito nessa terra não é sermos perfeitos, porque não seremos, não serão, é impossível. É melhorar, saber abaixar a cabeça e escutar. Saber ser melhor do que você foi ontem. Saber que você erra e vai errar de novo. Você pode estar julgando alguém agora porque comete um erro. Mas e se você for mais velho do que aquela pessoa em idade física, humana, terrena, idade terrena, porque aquela pessoa mais nova que você pode ser mais velha que você espiritualmente, né? A alma dela pode ser mais velha que a sua, e ela só tá mais nova, tá adolescente ainda, tá criança. Ah, mas ele tem 30 anos e tá criança. Tá, mas você tem 40 e também pode ser criança em alguns pontos que ele ou ela não é. Todos nós temos algum tipo de criancice dentro da gente. E criancice não quer dizer coisa ruim. Quer dizer que você tem defeitos a consertar e que você não deve julgar ninguém, porque você também é uma criança. Você também tem crenças. Todos vão morrer crianças. Aos que são pais ou cuidam de alguém e sentem que este alguém é um filho para você, você o ama incondicionalmente. Ele erra, comete alguns errinhos, mas para você, ele, esse ser, sempre vai ser uma criança aos seus olhos. Sempre vai ser o seu queridinho, a sua queridinha. Não importa a idade. Você acha que para Deus você é diferente? Para os seres que te amam, você é diferente? Não é, você só está usando este corpo aí agora. Então, muitas vezes, o adolescente ou a pessoa mais nova comete algum erro ali, erro bobo, né? Erro bobo, tem alguma chateação, tem alguma reclamação, comete várias vezes, mas se coloca no lugar dele. Quantos erros você não cometeu naquela idade, ou quando era mais novo, ou mais jovem? Quantas coisas, quantas bobagens você já não cometeu e ainda comete, só que agora você comete bobagens do seu nível. Você sempre vai cometer bobagens na sua vida. Mas deixe de olhar essas bobagens e olhe mais como não cometer tantas bobagens assim, diminua a quantidade de bobagens. Porque as bobagens definitivas você não vai diminuir nunca na sua vida, você não vai erradicar nunca da sua vida. Você vai diminuí-las.
Antes de olhar para o outro, tire a trave que está no seu olho. Tire o cisco gigantesco que está nos seus olhos. Antes de olhar para o outro, todos errarão. Ignore os erros e olhe os acertos. Qual é o maior talento do seu melhor amigo? Você deve saber. Qual é o maior erro do seu melhor amigo? Você também deve saber. Qual a maior criancice do seu melhor amigo? Qual o maior ato de bondade do seu melhor amigo? Você deve saber. Você vai ficar olhando para o maior erro ou para o maior acerto? Procure levar ainda esse acerto que ele tem para que talvez ele mesmo diminua esse erro que ele tem, que ele comece a esquecer desse erro dele. E ele fique focado mais no acerto, porque tem mais gente dando moral para o acerto. Então ele vai dar moral para aquele acerto. Quando tem gente dando moral para o que você está fazendo, você tende a fazer mais. Então dê mais moral para os acertos das pessoas, para os talentos das pessoas. É, isso é de suma importância para muitos ouvirem, tá? São palavras tranquilas, mas profundas. Todos nós cometemos erros. Todos nós erramos. Esses erros muitas vezes nos colocam muito para baixo. Esses erros colocando a gente para baixo nos faz ficar estacionados, nos faz ficar nos culpando muito, nos faz nos afastar da presença, da comunhão divina, quando se foca muito nos erros, nas tragédias que aconteceram na sua vida. Você tem o direito de ficar triste algum tempo por algumas coisas que vêm acontecendo. Ai, mas a minha vida está vindo acontecendo só coisa complicada. Agradeça. O que quer dizer que os espíritos ruins estão vendo que você está procurando melhorar e eles não querem que você melhore, então só aumentando o arsenal deles e te atacando mais forte. Mais forte. Muitos. Muitos. Agradeça os ataques. Ninguém joga pedra em árvore que não dá frutos. Ninguém joga pedra em árvore que não dá frutos. Continue dando frutos e aceite as pedradas. Aceite-as. Os frutos não vão parar, a não ser que você faça eles pararem de gerar. A não ser que você faça a árvore, que é você, parar de gerar frutos. Não desanime pelas pedras jogadas em você. Muitas vezes você desanima não é nem porque as pedras estão sendo jogadas, é porque você não está tendo a atenção que você queria ter. Por que você fica mendigando tanta atenção de outras pessoas que não estão nem aí? Não mendiga a atenção de ninguém. Isso aqui é para muitos ouvirem. Isso aqui é para muitos ouvirem, porque é Jesus que fala através desse rapaz aqui. Ele é muito humilde para admitir isso. Mas é preciso alguns ouvirem a nossa voz, ouvirem quem somos para acreditarem. Porque eles não acreditam no que veem, porque estão vendo apenas o Carlos, um rapaz normal, comum. Ele não tem a face de Jesus. Ele não parece com Jesus. Mas você conhece Jesus? Você sabe como era a face dele? Para você importa a face ou a energia? Para você o que vale é só um rostinho bonito ou a energia que sai desse rostinho bonito? Discernir. Tenha discernimento dos espíritos que habitam ao seu redor, que frequentam o seu redor.
ou que você frequenta o arredor deles? O que está ao seu redor? O que mais atinge você, o seu campo áurico? O que mais te tira do sério? O que mais te deixa contente? O que mais te coloca para cima? O que mais te anima? Você está tendo mais animações ultimamente ou mais distrações negativas? Você acha que está feliz? Você realmente está feliz? Você acha que está um pouco parado? Está um pouco travado? Isso não é à toa. Isso é para você perceber o seu redor. Olhe ao derredor. Preste atenção nos sinais que mandamos para o seu coração. Para o seu coração. O seu coração. Não para a sua mente, porque a sua mente engana. O seu corpo, seu coração diz uma coisa, seu corpo almático, seu coração diz uma coisa, e a sua mente diz: não, não é possível, isso não, não, não. É assim, é dessa forma. Você está errado, você está enganado. Prestem atenção nos sinais que mandamos para o seu coração. É preciso repetir. Prestem atenção nos sinais que mandamos para o seu coração. Porque é Jesus que vos fala. É Jesus, o Cristo, que vos fala. Para prestar atenção nos sinais que mandamos ao seu coração. As formas de falar são variadas, mas a potência é a mesma. Tudo aquilo que você sente é real. Como ter certeza absoluta daquilo que você está sentindo? Precisa melhorar a sua comunhão com o Pai. Mas eu não estou conseguindo, está difícil. É porque estão te atacando. E eles podem te atacar com flores. Eles podem jogar flores em você. Mas às vezes essas flores estão cheias de espinhos e estão te machucando. E você começa a querer recusar essas flores. E aqueles que estão jogando essas flores falam: mas como assim que você está recusando as minhas flores? São flores? Aí você vai sentir. Quem realmente te joga flores ou quer te prender porque está te jogando flores, dizendo ele que são coisas boas que está sendo entregue a você. Discernir quanto aos espíritos. Discernimento é aquilo que Deus preparou para os filhos. Quando o filho tem o discernimento, ele evita enrascadas. E às vezes você tem que cair nessas enrascadas para que você aprenda na prática. Porque só falando assim, poucos aprendem realmente. Vocês escutam, né? Vocês escutam muito. Mas aprender, às vezes poucos aprendem só falando, só ouvindo. Muitos aprendem na prática mesmo, e é normal. Tem uns que gostam mais da prática, de mão na massa, outros gostam mais de escutar, de aprender com o erro do outro. Mas outros vão lá, metem a mão e erram mesmo e nunca mais fazem. Deu certo, funcionou. Não machucou muito assim, não. Deu um trabalhozinho para recuperar. Deu um trabalhozinho para recuperar, né? Mas passa. Essas coisas passam. Não dê muito moral porque acontece aqui na Terra, não. Dê moral porque acontece com a sua alma. E se você não está conseguindo salvar a sua família e nem seus amigos do jeito que você gostaria, não tente, não tente convencê-los, porque você vai se tornar um chato
E se tornando chato, eles não vão querer ser convencidos mais nem nem pelo seu modo de ser, nem pelo seu comportamento, nem pela sua emanação. Vão achar que você é um chato de todos os lados. Então, não tente convencer ninguém, não tente colocar a goela abaixo de ninguém aquilo que você acha que é bom para você, porque pode não ser bom para eles nesse momento. Pode ser muito assustador para eles, pode ser muito afrontoso para eles. Isso aqui é para muitos ouvirem, tá? Muitos mesmo. Quando se vê através do véu. Quando não se sente, vive a Matrix. A Matrix é um problema? Depende do ponto de vista. Como assim, Carlos? Depende do ponto de vista? Como assim, Jesus? Isso depende do ponto de vista. Explique-nos. Você me colocou agora em um beco sem saída, em uma sinuca de bico, Jesus. Como eu vou sentir e ver através do véu, sendo que eu não sei o que é véu? A verdade é complicado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará do jugo do homem, vos libertará de amarras que podem colocar em vocês, sejam em empregos, em relacionamentos, em vivências familiares. Às vezes você fica preso à sua família por conta de deles quererem que você fique junto deles, porque se você se separar deles, vai ser um problema. Você não vai ser mais bem aceito, você não vai ser mais bem visto, porque você está querendo distância daqueles que vos criaram, distância daqueles que vos geraram. Mas não é isso. Você se tornou um novo ser a partir do momento em que você começou a sentir. E o véu se abriu na sua frente. Sentir o quê? Sentir as energias, sentir as emanações, sentir os espíritos, saber que tudo é espiritual, saber que espíritos existem dentro de animais, dentro de pessoas, dentro de árvores, dentro de todas as coisas. Vivas, claro. Tudo aquilo que é vivo contém um espírito em processo de evolução. Você não é melhor do que o seu cachorrinho. Você não é melhor do que a vaquinha que você come. Na verdade, você come a carne. Quando você come a carne, aquele espírito já está em outro lugar. Nada se perde no universo. Deus é perfeito em tudo o que faz. Quando você entende que tudo é conectado ao todo, tudo é conectado a Deus, tudo é um, você se torna um com todos eles. Uns estão um pouco adiantados na evolução, em vista de outros que estão mais para baixo. Mas você que se acha adiantado, tem outros muito mais adiantados do que você e você se torna baixo. Só que desse outro que acha que está adiantado mais do que você, tem outro acima dele e ele se torna baixo. E esse outro que está muito mais acima dele também não é nada, porque acima dele tem outro e ele se torna baixo. Ou seja, é infinito. Você não pode ser melhor do que ninguém. Então você está aqui e o cachorrinho está aqui. O cachorrinho está aqui e a plantinha está aqui. A plantinha está aqui e a pedrinha está aqui. Tem alguém melhor do que alguém nessa história? Será que você está mais perto da pedra ou mais perto do arcanjo? Será que você está mais perto da pedra ou mais perto do arcanjo? Será que você está mais perto da pedra ou mais perto do arcanjo? Pense bem, para não julgar ninguém. Este é um aprendizado que deveria passar na televisão.
de forma simples e descontraída. Quando o véu se abre, você vê que tudo isso é ligado. Você não é melhor do que ninguém. E ninguém é melhor do que você. Todos são iguais. Alguns estão avançados na matéria, outros estão ainda lá aprendendo. Hum? Só porque você está na escola e está terminando, está no terceiro ano, você acha que é melhor do que está entrando agora na escola? São apenas épocas diferentes. Ele pode te ultrapassar se você ficar demorando demais. Tudo que existe na Terra tem no céu. Tudo que é ligado, tudo que é aqui na Terra é ligado no céu. Todas as tecnologias que tem aqui veio de lá, de outros mundos, claro. O céu não é só um lugar, é infinito. Na casa do Pai há muitas e várias moradas, assim Jesus dizia. Ele poderia ter dito infinitas, mas as pessoas não sabem nem o que é várias, vai saber o que é infinito. Então, várias tá bom, falou várias mesmo. Naquela época, para aquele povo entender aquilo, vários, né? Não são só sete céus, é muito mais. Isso que você vê não é o céu. Isso que você vê é o espaço. Hum? O céu é uma dimensão. Nós colocamos o nome do espaço de céu, mas céu teria que ter um teto, mas não tem teto. Se você for entrar no foguete e ele tivesse a velocidade da luz, ele não chegaria no fim. É até difícil de se pensar, ainda até dou loucura aqui na cabeça. Mas vamos ficar só na Terra mesmo, por enquanto. Por enquanto. A partir do momento que esse véu se abre, você começa a sentir as emanações das pessoas, você começa a captar mais sentimentos de raiva das pessoas, porque só tem raiva aqui na Terra. Então você começa a captar mais raiva mesmo. Sentimentos de cinismo das pessoas, hipocrisia, né? Você também capta sentimentos de verdade, sentimentos de amor, sentimentos de admiração, sentimentos de querer ficar grudado com você o tempo todo, porque parece que você tem alguma coisa diferente, eu quero ficar só grudado com você. Aí você tem que ter o discernimento de desgrudar também da pessoa, não pode ficar grudado o tempo todo, senão a pessoa vai te atrapalhar. Tem gente que quer te, né, bater e tem gente que quer ficar grudado contigo, os dois faz mal. Tem que ter um equilíbrio ali. Tem que ter um equilíbrio. Eu tô checando o microfone, gente, é porque ultimamente eu gravei uns vídeos aí, não carreguei o microfone direito, rapaz, aí perdi. Mas é isso. É isso. O universo, ele é infinito. Olha para uma formiguinha no chão. Para você, ela é uma formiguinha e não vale nada, né? Mas talvez essa formiguinha tá trabalhando mais que você. Quem que não vale nada agora? Nenhum dos dois. Os dois valem a mesma coisa. Você tá me comparando com uma formiga, velho? Não é possível que você tá fazendo um trem desse. Você quer se comparar com um arcanjo? Hum, então é melhor a gente parar essa conversa por aqui, né? Eu tô querendo dizer que todos estão ligados. Só estão separados, porque não estão, mas estão separados pelo tempo. Só estão separados pelo tempo. Se a gente chamar um ser aqui chamado Exu, muito evoluído, a gente pode colocar você em um buraco, em um portal. Vou falar um buraco negro, mas um portal. Um portal. Colocar você nesse portal e teletransportar você através desse portal para milhões e milhões de anos à frente, para você ver como a formiguinha ficou.
você vai ver que ela vai ser um ser humano daqui a milhões e milhões de anos. Colocar você de frente a frente com a formiguinha. Cara, que assunto maluco esse. Esse cara deve ser doido. Tem que ser. Se não for, não aguenta essa terra. Mas daqui a milhões de anos eu não vou estar aqui. Você acha que não? Até hoje você fica preso a isso aqui, cara. Isso aqui não é nada, não, mano. Isso aqui vai morrer daqui 50, 80 anos, 10 anos, 20 anos. A gente não sabe. Isso aqui morre. Isso aqui é perecível, muito perecível. Isso aqui é igual você comprar uma carne no açougue. Se você deixar de fora da geladeira, num dia ela estraga. Comparado ao universo, isso aqui, ó. Comparado à sua alma, isso aqui é pegar uma carne no açougue, tira da geladeira, deixa em cima da mesa, em uma temperatura de 25 graus para cima, ela vai perder no mesmo dia. Isso é a comparação da carne do ser humano. Então não dá valor muito a isso aí, não, rapaz. Cuida, porque é o templo do seu espírito. Seu espírito precisa estar em uma casa bem cuidada, limpa, saudável. Preste atenção naquilo que você come, naquilo que você coloca na boca. Preste atenção naquilo que você bebe. Hum? Ah, meu espírito é imortal mesmo, então meu corpo, né, já que eu não preciso ligar tanto pro corpo, eu vou cuidar dele de qualquer jeito. Vai atrapalhar o seu espírito, vai atrapalhar a sua alma evoluir. Que aí você vai estar preocupado depois com doenças, com problemas, quando você estiver já na velhice, se você chegar lá. Aí é complicado. Cuida do seu corpo físico. Cuidar do corpo físico é o começo da evolução espiritual. Por quê? Você está tendo compromisso, pelo menos, com aquilo que você está vendo. Se você não está tendo compromisso com aquilo que você está vendo, imagina com o que você não vê. Quer dizer, então, que é impossível eu não cuidar do meu corpo físico, mas ser uma pessoa espiritualmente equilibrada? Claro que é possível. Tudo é possível, depende da sua mente se ela for forte. Mas ajuda aquilo que você vê para chegar naquilo que você não vê. É mais fácil. Psicologicamente é mais fácil. Manter uma frequência na academia é mais fácil quando tem alguém junto, não é? Mas não é impossível fazer sozinho. Precisa de motivação, precisa de disciplina, resiliência, foco. A espiritualidade não é diferente. Às vezes você acorda, vê tudo aquilo, que belo, que bonito, já sei de tudo, agora eu vou encher a cara no bar, só não posso fazer mal para uma pessoa, só não posso xingar aquele, só não posso fazer isso, preciso ser bonzinho com todo mundo. Beleza, tá fazendo certo, mas tá fazendo bem para ti também? Será que você parou no tempo? Será que você não vai estudar mais não? Não vai procurar mais o ler, ver vídeos como esse aqui ou outros aí melhores? Tem outros vídeos aí melhores também para você ver. Tem muita gente aí pra você ver falando de espiritualidade, falando de coisas boas. Por que você não tira uma horinha do seu dia? Tira uma horinha na semana, vai, pelo menos uma horinha na semana. Não é possível. Uma horinha na semana vai escutar coisa séria de espiritualidade e evolução. Uma horinha na semana é muito pouco. Não é possível. Nem uma horinha você tá tirando. Você fica 3 horas nesse celular só na parte da manhã. Mais 3 na parte da tarde. Mais pelo menos umas 2 à noite. E não faz o que tem que ser feito. Não é possível. Tá precisando de quê mais? É aí que a gente entra naquele ponto lá do começo que ninguém é perfeito. Você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Por falta de ambiente. Às vezes o ambiente que você tá te travando, tá te fazendo ficar no celular, tá te fazendo falar coisa que não presta, tá te fazendo colocar coisa na sua boca que não presta, tá fazendo você fazer um monte de coisa. Aí é igual você ver seu amigo que acabou de sair do cama, parece que ele tá entrando no coma de novo. Você vai ficar desesperado.
Tu já tava planejando umas festas pra você ir com aquele amigo seu, mas ele já tá voltando pro coma de novo. Como é que você vai ficar numa situação dessa? Hum? Uhum. Tem tempo. Tem muito tempo. Muito tempo para se pensar. Mas o tempo tá correndo, o tempo não volta. Na Terra o tempo não volta, não. Ele só anda. Ele anda, 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 e anda, anda, e anda. Ele anda muito, e muito rápido. É, eu vou deixar para amanhã mesmo. Aí amanhã você fala a mesma coisa. Então, preste atenção no ambiente, preste atenção no que está sendo falado, preste atenção no que está sendo emanado. Muitas vezes as pessoas falam, muitas vezes nada, a maioria das vezes. As pessoas falam uma coisa, mas emana outra. Tem gente que você fala, nossa, aquela pessoa me ama. Será que ela está emanando amor? Ou ela está emanando apego? Vem cá, deixa eu te abraçar. Mas não me solta, não. Não me solta, não, que eu vou achar muito ruim. Eu vou começar a te odiar. Isso ela pensando, tá? Se você me soltar, se você me deixar sozinho, quem vai me ajudar? Quem poderá me defender? Ai, ai. É, esses assuntos são legais, né, de se conversar. Tem muitas pessoas que começam a se espiritualizar, começam a melhorar o seu ser, começam a melhorar o jeito de viver, param de fazer certas coisas do passado por um bom tempo, né? Ficam muito bem, mudam até a feição, até o jeito do corpo muda, muda com quem anda, muda tudo, fica um bom tempo assim, anos, 2, 3 anos. Mas além de tudo isso, o que fez essa pessoa mudar pode ter sido ela ter saído daquele lugar que ela estava. Muitas vezes a espiritualidade faz a pessoa se mudar. A espiritualidade faz acontecer umas coisinhas ali na vida da pessoa para que ela se mude. Se mude de cidade, se mude de bairro. Ao se mudar de cidade, de bairro, de emprego, até de país, gira uma chave na cabeça da pessoa de mudança. Traz uma energia de mudança. Junto a essa energia de mudança vem a energia de evolução, vem a energia de melhorar a si mesmo, vem a energia de parece que eu estou melhorando, eu estou me olhando no espelho, eu estou me achando melhor com essas coisas que eu comecei a fazer há pouco tempo e já estou muito melhor do que há 10 anos atrás, que eu não imaginava que eu ia chegar nesse ponto aqui, rapaz. Nem imaginava que existia isso. Eu era tão ignorante, rapaz. Sabia de nada. Juntando essa mudança de vida, de ambiente, de lugar, de mente, que tudo está aqui na mente, você se torna alguém diferente. Se tornando alguém diferente, você volta para aquele lugar que você estava, seu lugar de origem. Você voltando lá para o seu lugar de origem, você fica com saudade, rapaz, daquelas farras que você ia antigamente. Aqueles lugares que você ia antigamente, dá até nostalgia, até bom, rapaz. Sei lá, mesmo passar uns 2, 3 dias lá, porque quem diz que é proibido em festa? Ninguém tá dizendo isso. Quem diz que é proibido pescar? Quem diz que é proibido curtir com os amigos?
Nada é proibido. Não é proibido, não. Você tem que ver o que vai te fazer bem ou não. Aí que entra o discernimento que você aprendeu na sua viagem. Ou na sua mudança. Aí o que acontece? Começa a vir as emoções. Porque a gente trata de muitas coisas, melhora tudo, só que a emoção é o que pega no calcanhar de Aquiles. Sabe aquele calcanhar de Aquiles? Já viu aquele filme? O cara é fortão, forte, nada derruba ele, mas acharam o ponto fraco dele era no calcanhar. Jogaram uma flecha, derrubou o cara. No calcanhar, rapaz. Se tivesse usando bota de ferro, né? Então, pega a sua emoção. Porque volta, dá uma nostalgia do passado e volta aquelas emoções no seu consciente, subconsciente. Você fala, cara, é legal demais isso aqui. Isso aqui é bom demais. Bora lá fazer tal coisa. Bora ali fazer também tal coisa. Você começa a ficar ali naquele ambiente, ali, começa a fazer as coisas que você gostava e os amigos também gostando de você. Só que essas pessoas estão te olhando diferente. Elas estão te olhando diferente. Mas vocês estão curtindo, todo mundo gosta de curtir, vocês têm algo em comum. Se vocês parar de curtir, vai dar atrito. Tem que ficar curtindo. Se parar de curtir, vai dar atrito. É aí que entra o problema com o trabalhador da luz. Ele fica confuso, porque todo mundo estava gostando dele. Todo mundo falou, você tá diferente, você melhorou. Mas parece ter alguma coisa ali, sabe, segurando, parece que tem alguma barreira ali. Mas quando vocês curtem, é bom. Mas quando vocês não estão curtindo, parece que você fica pensando sozinho assim em casamento. Eu achei que a pessoa tinha gostado. Por que tá acontecendo? E ela não falou nada pra você, hein? Justamente por isso ela não falou nada, ficou calada. Só chega perto de você pra curtir. Hum. Desse jeito. Ou seja, você vai querer ficar na curtição para manter as amizades e os ambientes antigos. É ruim? Não é ruim. Mas se você ficar nisso muito tempo, dá problema. É nítido. Dá muito problema. Você começa a fazer besteira de novo. Mesmo se achando melhor, esperto, hein? Você começa a fazer algumas besteirinhas de novo. Não é coisa ruim, não. Besteira contigo mesmo. Coisa contigo mesmo. Não é mal aos outros. Porque você aprendeu que não pode fazer isso. Você aprendeu que não pode ficar pensando mal dos outros. Mas esses lugares que você vai, também não é à toa essas curtição que você tá fazendo até aí. Não é à toa, porque tá te ensinando a não fazer isso mais. Não é proibido fazer essas coisas. O problema é você se perder nisso. Se perder na, na monoideia dos habitantes daquele lugar. Porque as pessoas são pouquíssimas as pessoas que querem mudar. Pouquíssimas. Quando você muda, te criticam. Podem não falar, mas estão te criticando o tempo todo, mesmo lá sorrindo com você. Mas todo mundo gosta de um churrasco de graça. Quem que não vai comer a carne? É claro que vão. Vão sorrir, vão comer a carne, mas depois que acaba a carne, vão cada um virar suas cabecinhas pro lado, caçar o rumo de casa e ó, fazer isso. Estão entendendo aí muitas coisas? Espero que vocês estão entendendo, viu, meus filhos? Estão entendendo muito, muitas coisas. Os assuntos nunca é aleatório. Na verdade, vocês que acham que é aleatório. A gente faz parecer aleatório, sabe? Parece que é aleatório. O médio, nem o médio entende. Ele fala, mas ele não entende, não. Ele entende depois. Ele entende depois tudinho. Igual assim você tá entendendo. Tudo que a gente diz é pro bem de vocês. A gente diz de forma descontraída. A gente diz de forma prática. Porque é assim que a gente quer
fazer nesse tempo. Nós não somos chatos. Vocês que pensam que espiritualidade é chata, não tem nada de chato. Vocês que tem que se soltar mais para ficar mais massa ainda. Se solta, rapaz. Vai curtir. Acabou de falar de curtição, tá mandando curtir? É, ué. É só você curtir com discernimento, meu filho. Tem lugar que não te pertence mais, mas tem lugar que pertence demais. Tem lugar demais nessa terra, rapaz. A terra é pequena, mas é grande. É, ué. Ixi, tem gente demais aqui, tem gente boa. Tem gente melhor ainda do que boa. Tem gente maravilhosamente melhor do que boa. Tem muita gente boa. Muda o foco de vocês aí do ruim pro bom. Coloca o foco no bom, que vai aparecer o bom. Quanto mais você faz uma coisa, mais ela aparece para ti. É a lei do universo. A gente precisa explicar isso aqui para vocês, a lei da atração, de novo. Não é possível, vocês escutam isso todo dia. Vocês estão com medo? Vão atrair medo. Para de ter medo, para parar de atrair essa energia, rapaz. Começa a pensar em novidade. Começa a pensar em discernimento. O que é discernimento? Discernimento é saber separar as coisas. Se você tiver discernimento, quando sentir medo, vai falar, pô, eu tô sentindo medo. Então, se eu sinto medo, eu vou atrair medo. Então, tem que parar de sentir medo, tem que procurar um jeito de não sentir. Mesmo que você esteja sentindo, mas você já sabe que não pode sentir. Quando as pessoas só sentem medo e não sabem como parar de sentir, não sabem que sentir medo atrai medo, elas vão atrair aquilo e não vão saber que está atraindo. É igual um imã. Vai ficar puxando medo, vai ficar puxando medo. Você que tem discernimento, você vai pensar no medo, vai até dar um medinho, mas você vai com medo mesmo, porque você tem que vencer o medo. Quem tem medo e não sabe que está atraindo medo pensando no medo, vai ficar com medo e atrair medo sem saber o que está fazendo. Olha que coisa complexa, rapaz. É difícil porque a gente tem que fazer, falar é prático mesmo, coisa prática, simples, direto ao ponto, que vocês entendem. Se a gente for falar tudo cientificamente, ah, meu Deus do céu. Aí vocês não entendem nada, não. É. A gente fala de coisas da Terra. Muitos não entendem, né? Então é isso. É... Pense muito bem aí nos ambientes que vocês estão passando, que vocês estão ficando, estão pensando em ficar. Será que isso é bom mesmo? Porque você pode estar num caminho muito bom, mas às vezes se você se desviar dele, você vai dar uma volta e vai voltar para trás, rapaz. Lá para trás. É, ué. Presta bem atenção nesse caminho que vocês estão. Checar o microfone, né? Vocês têm que ouvir tudinho. Estão prestando atenção? Escuta de novo, vê esse vídeo de novo. Vai ser necessário. Tenho certeza que vocês vão ver mais coisa e sentir e discernir e lembrar de muito mais coisas se vocês verem de novo esse vídeo aí. Escutar, ver agora com os olhos fechados, no fone de ouvido. Escuta tudinho de novo e fica imaginando, construindo a cena. Presta muita atenção no que foi dito, tá bom? Então, gente, é o seguinte. O Preto Velho deu o recado dele, né? E o recado meu vai terminar assim, ó. A vida passa. A vida passa. E é de muito pouca duração. Breve é que se finda a nossa missão. Nos tornaremos pó, pó do chão.
como a vida passa rápido, a nossa missão também vai se findar rapidamente. Nós temos uma vida de, em média, 80 anos. Se você se dedicar durante 50 anos da sua vida, 40 anos da sua vida trabalhando, você consegue uma casa, consegue um carro, trabalhando normal, né? Consegue uma casa, consegue um carro, consegue cuidar da sua família. E você vai desfrutar disso muito pouco tempo. Vai desfrutar disso alguns poucos anos, 15, 20, às vezes nem chega a 20 anos o seu desfrute. Você acaba indo e se tornando pó. Você se torna pó e tudo aquilo que você construiu fica para trás. Você não leva contigo. Então você não conseguiu nada se você estiver focado nesse material. Quando você percebe que existe algo além do físico, quando você abre os olhos e as cortinas se abrem quando o véu se abre, quando você começa a sentir e conectar-se com o todo, saber que você está aqui e um dia você pode estar aqui, na posição de um arcanjo, de um anjo, de um querubim, de Jesus. Claro que sim, mas você está aqui ainda. E tem outros abaixo de você também, então você não pode menosprezar os outros. Quando eu digo os outros, podem ser humanos, podem ser elementais, podem ser animais, podem ser tudo aquilo que vive. Um dia vai chegar lá. Um dia vai ser humano, um dia você que é humano vai ser anjo. Você não vai mais encarnar, você não vai ter mais carne. Isso é infinito. Isso não acaba. Isso é um tesouro infinito. Tá bom? Então, não são tesouros terrenos que a traça come, que o ferrugem estraga. O corpo um dia vai padecer, mas a sua alma ela não morre, ela é infinita. Quando você planta o bem, você colhe o bem nessa vida e na próxima vida. Quando você planta o mal, você colhe o mal nessa vida. Às vezes, se você não colher nessa, você vai colher na outra. Que outra? A vida da sua alma que ela está vivendo já há muitos milhões de anos aí. Muitos e muitos se perdem pelo caminho e voltam para casa achando que é a sua casa, a sua zona de conforto e acabam se esquecendo da sua missão, que breve se finda e você se torna pó. Mas você não se torna pó, e sim o seu corpo. Assim que você sai dele, você começa a ver, a sua consciência se expande algumas milhares de vezes e você vê os acertos ou os erros cometidos. E você colherá aquilo que você plantou. Isso não é ameaça, isso é a natureza. Muitos levam para o lado errado, achando que é ameaça, achando que a gente está forçando. Não é nada disso. Se você quer se sentir ameaçado, vai em alguma igreja por aí. Ixi, falei demais, hein? Mas é isso aí. Conseguiram entender? Entenderam? Assista o vídeo de novo, igual o papai falou. Assista o vídeo de novo, com os olhos fechados e com fone de ouvido. Ou assiste olhando aí para a tela mesmo. Assiste algumas vezes de novo que você vai entender mais coisas ainda. Porque eu mesmo vou assistir agora. Hein? Rapaz, eu acho que foi bom, hein? Vocês acham que foi bom? Também acho. Tchau, tchau. Falou. Com Deus. Ele tá aí do seu lado, hein? Olha pro lado. Olha pro lado agora. Agora fecha os olhos. Olha pro lado e fecha os olhos. Olha pro lado, fecha os olhos agora. Continua com os olhos fechados e procura sentir Deus. Ele tá bem aí. Na verdade, ele tá dentro de ti.